Salve, salve, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Luiz Eduardo e esse é o Na Face Pod, um podcast que vai trazer algumas personalidades aqui que, através da sua profissão, conseguiram transformar e vem transformando a vida de outras pessoas. A ideia aqui é inspirar jovens que estão escolhendo uma profissão ou graduandos que estão escolhendo uma especialização, mas também aquele profissional já experiente, que já trabalha na área e vê aqui uma técnica demonstrada pelos nossos convidados e que ele queira se aprofundar um pouco mais, ter mais informações a respeito disso e que aqui seja um ponto de conexão entre esses profissionais. Mas o principal propósito do Na Face Pod é fazer com que esse conteúdo chegue para quem realmente precisa. Para aquela pessoa que se identifica com uma dor, com um desconforto, com um problema e que veja aqui no profissional que aqui tiver uma forma de solucionar o seu problema. Se isso acontecer com uma pessoa ao longo dessa temporada, desses episódios, o objetivo do Na Face Pod já está concluído com sucesso. Aqui, então, se você curtiu esse recorte, siga a nossa página, encaminha, compartilhe esse conteúdo para que mais pessoas possam ter acesso. De repente, você vai estar encorajando alguém a resolver o seu problema. O Na Face Pod vai ser dividido em episódios. E no primeiro episódio, eu tenho a honra de receber aqui cirurgiã dentista, bucomaxilo, doutora Gleice Wantowski. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Obrigado por receber e por aceitar prontamente o convite. A honra é toda minha de estar aqui hoje, poder compartilhar um pouquinho da minha experiência enquanto cirurgiã bucomaxilo, um pouco da minha trajetória de vida, a trajetória acadêmica, o que me motivou e o meu grande motivador diário. Que legal. Você já tinha participado de um podcast ou não? Não, primeira vez. A gente tá junto, tá? Ótimo. Primeira vez. Ótimo. E você gostou da estrutura legal aqui, né? Maravilhoso. Demais aqui. Você é de... A gente vai bater um papo aqui, tá? Você é de Rio Negro. Eu sempre confundo Rio Negro, Rio Negrinho. Você é de Rio Negro. Rio Negrinho. Rio Negrinho. Rio Negrinho. Eu nasci em Rio Negro, porque não tinha maternidade em Rio Negrinho, muito pequenininho na época. É perto? É bem perto. Rio Negro é Paraná e faz divisa com Mafra, que é a ponte que divide as duas cidades, os dois estados. Tá. Rio Negrinho é o município vizinho de Mafra. Entendi. Você nasceu lá, você cresceu lá, como que foi? Você fez o ensino médio lá? Eu cresci em Rio Negrinho, minha vida toda foi em Rio Negrinho, minha família inteira mora em Rio Negrinho lá até ainda? hoje. Todos os meus irmãos. Você estudou lá e veio pra cá em que momento? Como que foi? Que eu nunca te perguntei isso. Não mesmo. Eu tinha 15 anos e eu sempre fui uma pessoa independente, desde criança já. E eu virei para os meus pais, eu sou a caçula, temporona depois de 11 anos do meu último irmão. E eu falei para os meus pais que eu estava indo para Curitiba estudar. Meus irmãos já tinham estudado aqui. E que eu já tinha feito a matrícula no colégio e já tinha feito a transferência. Então, com 15 anos, eu vim para Curitiba para fazer o segundo ano do ensino médio hoje, né? Hoje mudou tudo, eu nem sei mais como que tá isso. Agora é o ensino médio, antes era terceirão. Antes era ginásio, né? Um negócio sim. assim, ginásio. Você veio para fazer o segundo grau? Vim para fazer. Fiz o segundo grau, né? E o ensino médio e fiquei. Fiz faculdade por aqui. Depois saí de Curitiba, fui morar fora do Brasil um tempo. Fiz um estágio na área fora. Até um pouquinho antes disso, quando você já estava estudando, fazendo o segundo grau, que você veio para Curitiba, você já sabia o que você queria? Você já queria odonto? Já era uma coisa que te chamava atenção? Ou você veio ainda... Não, odonto nunca foi a minha escolha. É mesmo? Não, eu sempre quis fazer medicina. E eu não passei no primeiro vestibular, assim, por 2 vagas. E isso me chateou. Enfim, eu não tinha muita maturidade, porque eu tinha 16 anos. Era muito imatura. Nossa, mas era muito jovem. Muito jovem. E aí, no segundo vestibular, eu prestei odonto. Você fez PUC? Passei sobrando em todas. Você fez PUC? Fiz. Acabei fazendo PUC, porque eu prestei Federal de Santa Catarina. Passei lá em primeiro lugar e entre ficar lá e aqui, os meus pais acharam que era melhor ficar aqui. E aí, nem vou seguir, até eu vou tendo dúvidas aqui, eu vou te perguntando. Quando você estava fazendo eu tenho muitos colegas assim, que a gente conhece muita gente que fez odonto, que faz odonto, muita gente jovem que está na faculdade.
e que tem um sonho, né? E aí esse sonho vai se transformando, né? Você tem uma expectativa e a realidade no final não é bem aquela, né? Todo mundo sonha com aquele consultório que você vai terminar a faculdade, vai ter um consultório cheio de paciente, decorado do jeito que você quer. E quando você vai terminando a faculdade, não é assim, né? Você tem várias etapas para chegar nesse ponto, nem né? a medicina hoje mais é assim. Até chegar a ter o teu consultório, teu nome de referência, você ser um profissional de referência para colegas, para pacientes, isso tudo leva um tempo de formação, leva um tempo de maturidade Sim. pessoal e profissional. Eu penso assim, vendo, a gente vê muita gente crescendo, trabalhando na área, a gente vê muita gente crescendo, né? Passando pela faculdade, indo para residência, e tem um investimento alto, né? Que você precisa se manter depois da faculdade, durante a faculdade. Como que foi isso para você? Assim, A odontologia, ela não é um curso muito barato, porque você já tem que fazer esses investimentos em instrumentais durante a graduação. Sim. E depois da graduação tem a parte de formação mesmo, de pós-graduação. A parte de residência é que dentro da bucomaxilo é um pouquinho diferente, você pode até hoje seguir caminhos, como por exemplo uma residência que é dedicação full-time com Sim. bolsa, eventualmente até com bolsa remunerada. Você teve essa oportunidade ou não? Tive bolsa de redução de custo, de não pagar, entende? Entendi. E mestrado completa. E quando você estava fazendo a faculdade, em que momento que o bichinho da cirurgia te mordeu? Porque não é todo mundo que segue esse caminho, né? No primeiro ano da odontologia é um ano mais geral, anatomia, bioquímica, essas matérias bem básicas, então para mim estava ok. Mas no segundo ano que nós começamos a entrar nas matérias mais direcionadas da odontologia, eu não me vi pertencente àquilo. Na parte clínica? Não gostava, não. E aí eu procurei estágio dentro de uma área que eu tivesse afinidade. Foi lá que na época eu fui fazer um estágio no Hospital Evangélico, no segundo ano de faculdade. Quem que era o teu Dr. professor? Joacir e Dr. Marco Antônio. Marco Dr. Antônio. Joacir de Ponta Grossa, falecido já, e o Marco Antônio. Marco Antônio tá aqui Tá em Curitiba, aqui, fomos banca outro dia de um doutorado. Você encontra com ele ainda? Pouquíssimo. A última vez que eu ouvi foi nessa banca, há uns 2 anos atrás. E aí você teve o tempo de residência? Daí fiz a residência em Bauru. Você foi pra Bauru. Bauru. Mestrado em Porto Alegre. E do mestrado eu voltei para Curitiba para fazer o doutorado. Quando você estava passando, né? Você estava passando da parte... Saindo da faculdade, indo pra residência, você já estava acompanhando cirurgia com o Marco Antônio. Desde o segundo ano da graduação. Você já acompanha? Sim. E Quando como que entrei foi na o teu graduação, primeiro contato com a cirurgia, assim? no pronto-socorro do Evangélico, você deve imaginar como. Porta aberta, Porta aberta, pronto-socorro. sozinha. Naquela época era muito diferente do que é hoje. Vocês já ficavam, você era R1, R2? Teoricamente não era R nada, né? Era R menos alguma coisa, 0, porque nós não éramos residente, nós éramos da graduação, mas não existia um programa de residência dentro do hospital. Isso aconteceu depois, a gente tá falando de 2000, 99, 98. Sim. E o evangélico já era evangélico ali, de receber tudo. Porta aberta, recebia de tudo. E você punha a mão mesmo. Sim, Você sim. que ajudava, já recebeu o paciente. Sim. Trauma de Nós tudo quanto é jeito. tocávamos, no começo você sempre ficava com alguém que tinha um pouco mais de experiência. E nessa oportunidade que eu conheci o Guilherme. Eu já estava lá. O Guilherme é O dessa Guilherme época. da minha equipe, a gente é equipe até hoje. Vai estar aqui, viu? Já convidei ele ali, já Maravilha, confirmou também. excelente profissional. Um irmão da cirurgia. Ele já é dessa época. Dessa época. Passaram um monte de coisa junto, né? Muito, muito. E, assim,
evangélico, pronto-socorro é muito trauma. Basicamente, trauma que vocês recebem, né? Vocês... Só trauma. Evangélico, só trauma, 100% trauma. Nessa época, você já se sentia preparada para receber tudo isso? Eu me sentia pertencente a tudo isso. E quando você... porque na cirurgia você tem uma etapa, né? A gente fala de transformação de vida aqui. E uma das coisas que me motivou a fazer isso é porque a gente trabalha com um monte de bucomaxilo. E eu converso com amigos meus, com familiares meus, falo de cirurgia ortognática e muitos não sabem nem o que é, né? Não é um assunto comum. E a gente acompanha tantas aulas, a gente estava junto aí esse final de semana passado naquele evento da Ortoface e vendo os casos tão bonitos, umas faces transformadas e que tem um monte de paciente, um monte de gente que às vezes precisa disso, não sabe nem por onde começar. Não tem nem acesso à informação. Percebe Essa é a isso realidade mesmo, no né? consultório. Né? Claro que a internet facilitou muito isso, Luiz. O acesso, a procura, a busca destes pacientes pelos profissionais mais adequados, para que consigam buscar uma solução para aquele problema. Porque um problema na face é um problema muito diferente, muito especializado, único. Sim. E que causa um impacto emocional ao longo da vida das pessoas. Então, as pessoas elas se retraem por conta de uma deformidade, elas adquirem hábitos de vida não pertencentes a ela, a personalidade dela, mas como um mecanismo de fuga, de disfarce. Então, elas tendem a se encolher, a buscar em cantos de parede para que não vejam a pessoa de perfil. Se retraem os pacientes prognatas, classe 3, mandíbula projetada, esses tendem a alterar a postura, todos na verdade alteram postura a fim de compensar essas deformidades. Classe 3, quando você fala, para quem hoje não vive esse mundo, né? A classe 3, quando a gente tá falando, é o queixo bem para frente. Bem para frente. Um exemplo? Um exemplo. Cássio do Corinthians. O goleiro Cássio é um classe 3. Clássico. E eu ouvi dizer que ele já foi operado e recidivou. É possível operar e voltar naquela proporção? Eu não sei se foi mesmo, quando foi, em que técnica que foi utilizada. Isso é muito questionável. Também não sei dessa informação se ela procede ou não, tá? Mas o Cássio é o exemplo clássico e bem conhecido de um paciente classe 3, prognata. Mandíbula bem proeminente na face. Então, mandíbula, a gente tá falando do queixo. E esses pacientes, eles passam sempre a sensação de serem carrancudos, pouco simpáticos, fechados, introspectivos, bravos. Sim. Como mexe na personalidade, né? Você só fazia trauma. Só trauma. E como que foi essa passagem do trauma para a cirurgia ortognática? Porque é totalmente diferente. Ou não é totalmente diferente, mas você tem um planejamento a ser seguido. O paciente é diferente, ele não tá chegando com fratura. O trauma, a gente fala que a gente consegue fazer o máximo possível dentro daquele quadro bem ruim que você tem. O paciente se apresenta numa situação muito complexa. Você salva o paciente. Então, tudo que for possível ser feito para melhorar, será feito. O paciente da cirurgia ortognática, por sua vez, ele chega apresentando um histórico da vida dele daquela forma e você tem a obrigação de melhorar a função, a vida desse paciente. Função, a gente está falando de mastigatória, de respiração, de tudo, né? A função primordial da cirurgia ortognática é mastigação, visto que os dentes não se encaixam de maneira adequada. Mas existem pacientes que têm deformidades na face em que os dentes se encaixam, que foram compensados por aparelhos ortodônticos nos dentes, né? Durante muitos anos, desde uma infância, mas apresentam um padrão facial, esquelético, ósseo, com a deformidade facial. Então, isso é muito complexo. A gente não fala só de dentes. Nós falamos de
toda uma face, de uma qualidade de respiração, de via aérea posterior, paciente com o queixinho para dentro, que é o contrário do classe 3, classe 2, queixinho para dentro. Muitas vezes o mento, o queixo emenda no pescoço. Esses pacientes, com toda certeza, não respiram nem pelo nariz e fazem possivelmente apneia do sono, por constricção mesmo mecânica da via aérea. Quando você passou a fazer ortognática, você teve tua curva de aprendizado, né? Lenta. Como que foi? Eu ainda estou em aprendizado. Humildade. Sempre. Porque, não, isso é bom, né? Porque vocês estudam muito. Muito. Eu vejo, conheço vários bucomaxilos e vocês são muito estudiosos. Inclusive, você sempre foi estudiosa? Mesmo no ensino médio, todo mundo já sentava do teu lado para fazer a prova. Eu sempre fui muito dedicada É. com o que eu gosto de fazer. E hoje a paixão da minha vida é isso. É transformar as faces das pessoas, respeitando a individualidade. Mas seguindo a tua cronologia que você tinha perguntado, o trauma ele é a base da formação para todo o bucomaxilo. Então, o bucomaxilo que não faz essa formação na traumatologia, ele vai ter deficiência de entendimento de plano muscular, base óssea, reconstrução óssea, plexos anatômicos. O trauma, ele é a fundação. Numa obra, é a fundação primordial. Tem que passar, né? Tem que ter mão cirúrgica. E os perrengues que você passava lá na época? Sempre quando eu falo com cirurgião, eu falo que eu usava a furadeira da Bosch na época, que não tinha motor, não tinha perfurante. Esquece o motorzinho Striker, esquece. Fui conhecer fora do Brasil a primeira vez. Piezo eu ouvi falar a primeira vez num congresso, num Cobrac em Ouro Preto. Cobrac é o maior evento da bucomaxilo, né, no país hoje. Maravilhoso. Convido a todos, inclusive, que estão em formação e que têm esse interesse na cirurgia bucomaxilo, que façam essa experiência de viver o Cobrac. O conteúdo é bem legal, né? O próximo vai ser em Natal? Sei que o ENEC é Salvador, eu acho que é Natal, se eu não me engano. Natal. Né? Uhum. Aí vai ser maravilhoso. Maravilhoso, tem praia. Né? Agora vai estar lotado. Tua primeira cirurgia? Lógico que você não vai lembrar do paciente, nem é isso. Primeira cirurgia bucomaxilo da minha vida? É que você se viu fazendo uma cirurgia sozinho, porque você acompanhava os teus professores, né? Você era o Marco Antônio também nessa transição? O Marco Antônio foi até antes de Bauru. Tá. Mas eu fiz no evangélico, aqui em Curitiba, minha primeira elevação de arco zigomático. Foi contração, força mecânica. E porque você tinha o acompanhamento deles, orientação dos teus professores, e aí você ia se encantando cada vez mais pela especialidade e tudo mais. Em algum momento você se viu no centro cirúrgico, agora eu tô sozinha. Sozinha, entre aspas, né? Porque você sempre operou com uma equipe, o Guilherme mesmo, né? Esse momento foi quando eu voltei de Porto Alegre. Porque eu fui a Porto Alegre fazer o meu mestrado. E quando eu fui fazer mestrado, o Guilherme foi fazer a formação dele de residência. E quando nós voltamos juntos. Então a gente já integrou uma equipe juntos. O primeiro momento que eu me vi assim, agora eu sou responsável pela cirurgia, foi ao lado dele. O paciente te procurou. Isso, paciente meu, doutora Gleice. Eu sou responsável por esse paciente do começo ao final da cirurgia. Óbvio que eu não dormi, né? Óbvio que eu não dormi à noite, talvez mais de uma noite, aquela ansiedade de entregar o melhor resultado. Claro que cirurgias pequenas a gente já é acostumado a tocar, entende? Sim. Inclusive na especialização, no mestrado, por conta da demanda de um serviço, você acaba tendo essa obrigatoriedade de entrega. É muito paciente, o SUS tem muito paciente. Mas a primeira vez que você assume um paciente teu, sem a retaguarda de um professor, de um nome. Sim. É impactante. Porque a gente está falando, e eu espero que chegue isso para muita gente de várias profissões diferentes. E todo mundo tem medo, né? Bom, é normal eu ter um medo de, sei lá, eu trabalho no mercado financeiro.
Quem trabalha nisso às vezes tem seus medos de investir em alguma coisa. Mas você tem medo de investir, você só não perdeu o teu dinheiro. Por isso que eu acho que vocês cirurgiões, médicos, enfim, vocês vêm com uma coisa diferente já de fábrica, né? Possivelmente, uma atualização do sistema diferenciado. Vocês têm uma luz diferente, vou falar assim. E na tua primeira cirurgia você teve que lidar com teus medos. Você falou que não dormiu. Você ficou preocupada. Porque diferente de um medo de um cara que vai investir aqui, sei lá, o Júlio tá aqui, ele teve os medos deles de colocar dinheiro no estúdio, né, Júlio? e você, como que você gerenciou isso? Porque você tava com um paciente lá que dependia de você. Se você não colocar um dinheiro aqui no mercado financeiro, tá tudo certo, você perdeu e só você perdeu o teu dinheiro. Mas você tem um paciente ali esperando por você, um familiar que tá esperando do lado de fora. Como que você gerenciou tudo isso? Você já ouviu uma frase que fala que você tem obrigatoriedade de dominar todas as técnicas, mas na hora que você tocar uma alma humana, que você seja só mais uma alma humana? Que legal. Nós temos obrigação de conhecer todas as técnicas possíveis para entregar o melhor resultado ao paciente. Mas na hora que eu vou operar o meu paciente, há que existir empatia. Eu tenho que me colocar no lugar daquela pessoa, no lugar da família daquela pessoa, Sim. E entregar o meu máximo. E hoje eu vejo vocês, e que é legal ainda, você já está há um tempo de mercado, né? E ainda brilhar teu olho quando fala sobre isso, né? Sim, sim. Isso explica muita coisa, né? Eu sou muito apaixonada pelo que eu faço. As meninas estavam brincando lá no consultório. Se ganhasse na Mega Sena, o que eu faria, o que eu não faria. Aí elas até brincaram, a doutora com certeza faria a mesma coisa que ela tá fazendo. Faria. Você acredita? Um pouco mais de facilidades. Com muitas facilidades. Talvez Sim. De uma forma muito mais beneficente, porque isso muito me agrada, sabia? Porque hoje a gente fala, imagino, a gente estava preocupado em começar a fazer aqui, conversar aqui, coisa que a gente faz há muitos anos, conversando sem câmera, sem nada, e a gente já tem essas preocupações, né? Então imagino a tua cabeça antes no dia anterior, né? A cirurgia. Luiz, mas isso existe até hoje ainda, sabia? Então é isso que eu ia te perguntar, como que é a tua véspera de cirurgia? Assim, é claro que, por exemplo, uma cirurgia ortognática, ela é muito parte da minha rotina hoje. Mas eu me pego pensando nos planejamentos cirúrgicos de uma forma muito individualizada. Não foi nenhuma única vez que eu acordei de madrugada pensando num paciente e fui lá abrir. Hoje eu tenho toda a documentação do meu paciente em nuvem. Eu volto, pego o celular, eu consigo abrir e, tem tal coisa, coloco no bloco de notas. Insights, ideias para que eu possa melhorar aquele resultado especificamente. Você sabe o que é legal desses eventos? Por exemplo, esse evento que vocês fizeram da Ortoface, é que se encontra muito colega, sim, muitos amigos, e cada um tem um jeitinho muito diferenciado de fazer uma determinada... o planejamento, executar uma técnica, e você percebe que, por exemplo, a inclinação de plano oclusal, que é extremamente importante para por exemplo, o Dr. Bruno, que estava palestrando, sim, para outros profissionais não interfere tanto no planejamento. Para mim, eu não me referencio muito pelo plano, então cada um acaba desenvolvendo metodologias muito específicas para atender a demanda dos seus pacientes, que são muito individualizadas. Inclusive pelo biotipo facial. Sim. O biotipo facial no sul é de uma forma, no norte de outra, nordeste, fora do Brasil é de uma forma completamente diferente. Mas o que o brasileiro tem de criatividade, ele também tem que ter de jogo de cintura, porque aqui no Brasil nós temos faces de todos os tipos. Um paciente asiático, ele é brasileiro, inclusive a segunda maior comunidade de japoneses fora do Japão é no Brasil. Estrutura óssea totalmente diferente. Afrodescendentes também têm uma análise muito específica e um planejamento muito específico. Europeus de determinadas áreas respeitam algumas características faciais. Então,
estudar a face das pessoas, estudar a origem, a ascendência, é muito maravilhoso, porque você consegue chegar no resultado mais harmônico possível para aquele indivíduo, de uma forma muito especial. E hoje vocês vivem a cirurgia, talvez lá atrás não tinha tanto recurso assim. Hoje vocês operam o paciente por um software, né? Se a gente falar do planejamento virtual, você praticamente opera o paciente antes da cirurgia acontecer. Total. É isso, né? Mas o software, ele não é nada sozinho. Sim. Nós, profissionais, alimentamos o software. Mesmo porque essa foi uma discussão, inclusive, desse evento, é o delay que existe do tecido mole em relação ao tecido ósseo. E o que o paciente enxerga não é o crânio. É o tecido mole. Pele, músculo, gordura. Lábios, filtro labial, projeção de mento em relação à face, glabela, órbita, projeção do nariz. Isso é o que o meu paciente enxerga. Ele não vai enxergar o esqueleto dele. Ele não quer saber se lá na tomografia a linha média está bem centralizada com o esqueleto anatômico. Ele quer saber se a linha média dentária dele está centralizada com o filtro do lábio, o coraçãozinho do lábio. Você já entende vai sabendo a importância? hoje, né? Mas hoje hoje você vai para a cirurgia pronta, já com uma previsibilidade que você não tinha lá atrás. E eu falo... Lá atrás não tinha nenhuma nada, previsibilidade. Né? A gente operava modelo de gesso, cortava com serra. Porque eu acho que isso até... A gente fala dos medos, de tudo mais, e eu vejo vocês no centro cirúrgico, hoje menos, né? Porque eu não vou tanto mais pro centro cirúrgico, mas eu vejo vocês no centro cirúrgico e até eu falo até para quem precisa fazer uma cirurgia e até tem um pouco de receio, de medo. Eu não vou fazer uma cirurgia. Eu sou muito medroso para qualquer cirurgia, né? E a gente até já falou sobre isso. Né? E o centro cirúrgico para vocês é o lugar que vocês mais gostam de estar. Então, ao teu entorno disso, a família está preocupada, o paciente está preocupado, está todo mundo tenso, mas você é o lugar que você gosta de estar, né? É o lugar que você se sente segura. Aqui é o meu lugar. Né? E Estamos é onde segunda casa. E onde vocês ficam mais leves, assim, até para conversar, né? Vocês estão sempre soltos, assim, leves mesmo, né? Que bom, né? Porque isso traz uma segurança pro paciente que tá lá, né? Por isso que a gente busca, inclusive, operar nos mesmos hospitais, com as mesmas equipes, os mesmos fornecedores. Sim. Porque você vai pareando expectativas e dificuldades, né? Uma cirurgia dessa, em que são muitos passos críticos, você tem que minimizar a possibilidade de risco ao máximo. Você tem que garantir essa previsibilidade do começo até o máximo onde você puder, né? Sem surpresas. Né? Sim. Alice, se você hoje fosse classificar... Hoje teus pacientes procuram, até a gente vai falar sobre isso, você foi para você teve um olhar estético em algum momento onde poucos cirurgiões da mesma especialidade foram para esse caminho. E você teve um olhar muito estético para o paciente cirúrgico. Não foi só a mordida que estava torta que você corrigiu. Não foi só a respiração que você devolveu para o paciente. Você também olhou muito a parte estética. A Hoff trouxe isso, né? A Hoff trouxe muito isso. Isso já foi um cuidado meu, sempre foi. E ela veio de uma análise retrospectiva dos meus próprios casos, porque a gente sempre aprende, inclusive com os nossos próprios casos. Sim. Mas a Hoff, ela trouxe esse refinamento, esse entendimento de tratamento de diversos planos. Quando fala que refina, refinou mesmo. Né? Refina mesmo. E hoje, assim, no teu consultório, quanto que o paciente vem procurando por função e quanto que ele vem procurando por estética? Vou te repetir o que eu repeti na aula lá no Canadá. Fiquei com receio de falar isso, afinal era um país estrangeiro, não sei como é que é a receptividade, né? Mas hoje o fator motivacional estética é muito maior. Top number one. É mesmo. Todos os meus pacientes querem estética. Todos querem melhor. Ninguém faria, Luiz, uma cirurgia deste porte para ficar pior.
Concorda? Sim. Sim, totalmente. Que a função ele vai ganhar. É inevitável. Então, hoje, o paciente que mais te procura, querendo operar, que eu não saio daqui sem operar, que tá seguro dessa cirurgia, é o que incomoda ele quando ele olha no espelho. Se a mordida se tá com dor na articulação, passou a ser segundo plano isso. São fases do tratamento. São fases. A dor, ela não dura para sempre. Nos paciente de deformidade tem dor associada. Dor muscular, dor articular. Mas a dor, ela não é eterna, ela não dura o tratamento inteiro. Então, são fases. Agora, a estética, ela é sempre presente naquela face com deformidade. E muda muito, né? Tá louco, a gente São vê os muitas antes e depois de cada caso. É incrível o que vocês fazem com o paciente, né? E o que vocês devolvem pra ele é absurdo, assim. É um divisor de águas na vida das pessoas. E você passa a entender melhor tudo isso vivendo tudo isso. É porque vocês vivem isso junto com a Sim. gente. Hoje você, para quem hoje sente que tem um desconforto ou alguma coisa que incomoda ele quando se olha no espelho. Tem muita gente que hoje, você falou que tem o queixo para dentro, vamos falar assim, né? Uhum. E às vezes tá em casa, ronca, se fala muito agora, tá todo mundo no congresso se falou muito de apneia do sono, né? Sim. Parece que tá falando mais do que se falava antigamente. Talvez tenha um olhar mais cauteloso em relação a tudo isso, porque hoje a cirurgia ortognática é a técnica de ouro de eleição para o tratamento da apneia do sono, para obstrução da via aérea Sim. posterior. Então, papadinha, queixo que emenda com o pescoço, ronco, apneia, acordar assustado. Isso é um sinal clássico da apneia do sono. Não respirar direito pelo nariz, e aí o paciente tem um pouquinho de dificuldade de mensurar, porque esses pacientes nunca respiraram efetivamente pelo nariz. São pacientes com um padrão de respiração misto, nasal e bucal. Aquela gengiva grande aparecendo, né? Isso é um sinal muito, muito forte de que o paciente respira pela boca. E tem paciente, muitos deles não sabem que tem que operar. A grande maioria. Convive com isso. Não sabe nem que tem tratamento, que o tratamento é esse. E mais do que isso, Luiz, esses pacientes, eles não têm noção do impacto da cirurgia ortognática na vida. É só depois da cirurgia. Na qualidade de vida. Nossa. E por onde que ele começa hoje? Se um paciente te viu aqui falar, uma pessoa que tem essas características aí, por onde que ele vai? Eu falei assim, tá, mas eu procuro por quem? Ele vai em você diretamente? Em mim. Antes de começar, eu prefiro que venha até a mim. Hoje eu tenho uma rede de ortodontistas especialistas no tratamento das deformidades e que é muito individualizada. Ortodontista é o que coloca aparelho no paciente. A grande maioria das vezes, esses pacientes, eles precisam ser descompensados ortodonticamente. O que é isso? Colocar os dentes dentro da base óssea. Então, por exemplo, piorar para melhorar. Paciente classe 3, o prognatão de mandíbula. Sim. Ele tende a ter os dentes inferiores inclinados para dentro por conta da força dos lábios. Então, nós temos que colocar o dente para fora, dentro do osso, e vai piorar, consequentemente, a deformidade. Mas essa piora tem um fundamento, tem uma expectativa. Quanto mais abre espaço entre as arcadas, mais eu tenho amplitude de movimento de base óssea para executar essa correção de base óssea. Esse paciente tem dor? Muito. O que dói? Paciente classe 3, o prognata, tem muita dor nos músculos da face. E é o paciente que vem e faz o tratamento ortodôntico, opera e resolve, na maioria das vezes, eu quase ouso a colocar 100% de melhora efetiva, né? Agora, o paciente classe 2, mulher, normalmente tem degeneração da articulação acompanhada à deformidade facial.
Então, a cirurgia ortognática é sim um dos passos importantíssimos para a estabilização. Esses pacientes têm muita dor, zunido, trava, abertura de boca. Vai bocejar. Dói, trava. Trava Tem aberto. ruído, clique articular. Muitos. Luiz, todo paciente com deformidade facial tem uma sobrecarga na ATM, que é a articulação que conecta a mandíbula com o osso do crânio. Sim. Todos esses pacientes têm algum tipo de sofrimento articular por conta dessa sobrecarga, quer seja por conta do prognatismo ou do retrognatismo. O que a gente observa é que a Dores de cabeça. Cefaleia, muita dor em região temporal. Não resolve com remédio. Não resolve. Muitos, inclusive, buscam um neurologista para tratamento de cefaleia, quando, na verdade, a origem é da articulação e, algumas vezes, muitas das vezes, nas bases ósseas. Tem pessoa que nem sonha com essa ouvido, possibilidade. Eles me procuram, eles vão para o otorrino, para emergência da otorrino, achando que estão com dor de ouvido, porque o ouvido ele é muito perto da articulação. E o problema é na articulação, não é? Não tem nada no ouvido. Tem muito paciente que fala assim, auricular. eu tenho ATM. Sim, todo mundo tem, né? Isso. ATM, então, é a articulação temporomandibular. É a abreviação de articulação temporomandibular. E DTM, que talvez alguns já possam até ter ouvido falar, é a abreviação para disfunção da articulação temporomandibular. E esse paciente vem com algum tipo de dor e ele retorna para você, geralmente, assim, se ele vai tratar só a dor, ele demora tomar a decisão que vou operar? É que o paciente que chega para nós, ele já vem num estado de que já tentou algumas coisas conservadoras, tratamentos alternativos e que não tiveram sucesso. Então, você tem que identificar se é só articular ou se tem realmente origem de esquelética, dentoesquelética. Né? Entendi. Então, por isso é importante a avaliação individualizada de cada caso. Não tem como buscar no Google, eu tô sentindo isso, aquilo, porque para os mesmos sintomas, a etiologia e a possibilidade de tratamento difere muito. O plano de saúde cobre esse tipo de cirurgia? Cobre toda a parte hospitalar, internamento, custas com equipe de anestesiologia, custas do centro cirúrgico, materiais de OPME, placas, parafusos, âncoras e, eventualmente, os honorários do cirurgião, desde que ele seja credenciado àquela operadora especificamente. Tá. Então, a maioria dos convênios hoje cobre toda a maior parte das despesas, né? Sim, sim. Tá, perfeito. Eu tenho tanta coisa para te perguntar que eu fui vendo, não fui seguindo nada aqui. Ótimo. Eu tô aqui para isso. Quando a gente fala assim, tem muitas dúvidas, né? Os pacientes têm muitas dúvidas que são... A gente estava falando sobre isso esses dias, né? Porque toda a fixação hoje de uma cirurgia como essa é feita com placa e parafuso. Sim. Placa de titânio. Sim. Que não faz rejeição. Titânio é o material mais biocompatível que existe. Ele então pode super seguro. Super. Ele pode causar um processo inflamatório por um processo de retardo na cicatrização eventual, mas rejeição, o titânio não tem essa possibilidade. É o mesmo material de implante dentário. É o mesmo material. E não trava no aeroporto, não acontece nada disso. Não trava no aeroporto. Perfeito. Essa pergunta foi feita, inclusive, por uma paciente minha, que fez um post, lembra que eu te mostrei? Sim. Maravilhoso. Sabe que tem coisas que a gente não lembra de explicar para o paciente. E essas dúvidas aleatórias, elas são importantíssimas. Sim. E tem um caráter elucidativo muito importante, assim como o que a gente está fazendo aqui hoje. Quando o paciente saiu do centro cirúrgico, você já operou o paciente, ele sai, como que é o pós? É muito sofrido? É tranquilo? Quantos dias o paciente tem que se preparar para ficar de molho ali? Veja, essa tua pergunta ela é bem ampla, porque depende muito de técnica utilizada,
de alguns cuidados, inclusive da equipe de anestesiologia, até da quantidade de soro infiltrado no paciente. Isso interfere? Pode interferir, sim. Manejo fisioterápico pós-operatório, habilidade da equipe de cirurgião, habilidade do auxiliar de retrair os afastadores sem muita pressão. Então, isso altera no edema, no inchaço da face. Sim. Então, o pós-operatório, ele é melhor ou pior, dependendo de muitos fatores, tá? Mas vamos considerar uma cirurgia normal, dentro da minha equipe, onde o paciente ele já sabe mais ou menos o que ele vai esperar, ele vai ter esse suporte fisioterápico pós-operatório imediato. Um dia de internação, no dia seguinte, 24 horas, no dia seguinte, alta hospitalar. Um dia ele fica internado? Um dia. No terceiro dia, eles retornam ao consultório e eu falo que é o dia da bad, é o pior dia, porque é o exponencial do edema. Até 48 horas, o edema só aumenta na face. É o dia do arrependimento. É o dia do arrependimento. Com toda certeza absoluta, todos os pacientes vão ter um dia de arrependimento. Porque é uma cirurgia grande, de grande porte. A boa notícia é que passa rápido, bem rápido. Quanto tempo para diminuir esse edema? Em uma semana, o corpo já acopla novamente, né? E o meu paciente ele já está apto para sair de casa, ir no shopping, já está conseguindo se alimentar melhor. Trabalhar. Há aqueles que trabalhem com 7, 10 dias, sim. Normalmente, eu recomendo 14 dias em casa. Depois pode voltar às funções. Mesmo com trabalho administrativo leve, melhor segurar. O problema do trabalho administrativo os que trabalham dessa forma remotamente voltam a trabalhar antes. O meu problema é que o paciente fique com a cabeça muito baixa, porque isso aí potencializa o edema na face. Ah, sim, então, claro. Alguns pacientes colocam o Note, ferramenta de trabalho, mais elevado para conseguir trabalhar dessa forma. E aí não tem objeção nenhuma. Atividade física, via de regra, 30 dias, à exceção de um paciente maratonista que quis voltar com 15, 20 dias. Teve isso? Teve. Ô Luiz, cada paciente é um paciente. Cada vida é uma vida e as pessoas se comportam de maneiras muito distintas. Mas ele estava se sentindo bem, super né? bem, não é que estava bem, ele estava super bem. Mas nem por isso era para voltar. Porque nessa fase ainda pode ter alguma complicação se não seguir não todos os... Não para ele que já corria antes, já era atleta. Entende? É muito diferente de você pegar um paciente sedentário que quer voltar para academia, sendo que nunca treinou. A qualidade de vida é pré-operatória. Se faz atividade física, isso muda o paciente no pós? Absolutamente. Pacientes sedentários com sobrepeso, que fazem ingesta alta de bebidas alcoólicas, alimentos muito inflamatórios, são aqueles que têm um edema muito maior do que os pacientes que estão mais magros, se alimentam melhor, fazem algum tipo de atividade física, com toda certeza. É um pós-operatório e o outro totalmente diferente. Recuperação muito mais rápida. Muito mais rápida. Operar pacientes acima do peso é muito difícil. Muito difícil. Hoje, a gente fala muito de paciente. Eu tenho um amigo meu que operou há muito tempo e ele ainda não sente. A parestesia passa a ser normal na ortognática ou não? Hoje, com as técnicas minimamente invasivas, menos descolamento, osteotomias menores, via de regra, essas parestesia é alteração da sensibilidade. Parestesia é quando você toca e não sente. Não sente direito. Você sente, mas não sente direito. É alterado. A anestesia é totalmente dormente, você não sente nada. Parestesia está alterado. Então, com essas técnicas de baixo descolamento, osteotomias menores de mandíbula, a taxa de recuperação do nervo ela é muito melhor. Então, os pacientes tendem a ficar com menos prejuízo neurosensorial no pós-operatório. Então, hoje deixou de ser um tabu faz muito tempo já. É a forma que você coloca. Sim. A parestesia ela é inerente a qualquer tipo de cirurgia. Qualquer tipo de cirurgia. Só que as pessoas não falam nas outras cirurgia cirurgias. Plástica, de mama. Todas. Cesariana. Sim. Pergunte para as mulheres que tiveram bebês por cesariana. A grande maioria vai te responder, eu tenho a sensibilidade alterada na barriga. Tenho sensibilidade alterada nas mamas.
Ela é inerente a qualquer tipo de Sim. procedimento cirúrgico. Mas para a face se potencializou de uma forma que não... meio que um tabu, né? Então ela Por ser deixou... face. Por ser face. Mas a partir do momento que você explica para o teu paciente antes, isso deixa de ser importante se comparado ao benefício da cirurgia, a transformação da vida. Então, nenhum paciente deixaria de fazer a cirurgia ortognática hoje por conta da parestesia desses que tenham feito. Quando você coloca na balança, o benefício é muito maior do que... Infinitamente maior. Porque você vai ter algum contra ali, né? Que você vai... Quando você vai para uma cirurgia, nem sempre você vai ter todas as partes do teu corpo intactas do jeito que você entrou na cirurgia. Mas o que você ganha, o que você tem de benefício é muito maior do que essas perdas, se eu posso falar assim. Não é perda, mas alterações. Ninguém voltou para falar que não faria de novo. Essa é uma boa pergunta. Nenhum paciente... É claro, Luiz, que tem pessoas com transtorno de dismorfismo que não se aceitam, enfim. Isso hoje eu tenho um olhar muito mais cauteloso em relação a esses pacientes, porque eles já dão indícios disso muito antes, né? Sim. Mas a cirurgia, ela tem benefícios que são inegáveis. Então, você pega uma foto do paciente antes e depois, pode ser que por uma falta de pareamento de expectativa, principalmente nos meus colegas que estão começando, são mais jovens, inexperientes, você não tenha alcançado o que o teu paciente esperava que fosse. Né? Você se lembra de uma conversa que nós tivemos? Você perguntou do planejamento virtual, se eu mostro para o paciente. Sim. Eu não só mostro, como eu entrego o planejamento, está tudo na pasta, o paciente tem acesso, essa pasta é compartilhada com o meu paciente hoje. Né? Então ele sabe tudo que vai acontecer, no osso dele. Tudo. Inclusive as coisas que estão no planejamento e que eventualmente eu não vou conseguir transcrever para a hora da cirurgia. Hoje ele consegue, não sei se a tecnologia hoje permite isso, mas ele consegue ter uma noção de como ele vai ficar? Muito próxima. Você falou que tem a parte muscular, o tecido mole, o contorno da face, ele tem um delay que a gente chama. Por mais que a gente tente... Eu hoje uso um scanner facial, que é uma das melhores ferramentas disponíveis no mercado, para tratamento e refinamento do tecido mole, até para essa expectativa do paciente. Eu não vou falar que aquela ferramenta do software ela vai ser muito decisiva, vai em alguns aspectos, né? Mas aquilo traz um conforto para o paciente tão grande do que ele espera que vai acontecer com ele, e ele ver, ele enxergar essas transformações na face dele, que é um dos maiores motivadores hoje para que o meu paciente opere. E eu falei no começo, e um dos propósitos aqui desse podcast, do Na Face Pod, era mostrar, porque a gente falou da tua chegada na Odonto, dos teus medos, de como você chegou até aqui, né? Porque não é assim. Hoje você fecha o olho, você vê um filme passando que parece que foi assim, né? Só que teve muita coisa, teve sofrimento, teve dor, teve para você chegar onde você tá hoje, né? Porque vocês operam bastante. Né? Hoje você tem um volume cirúrgico importante. Essa angústia não passa. O tempo todo. Sabe por quê? Quando você tem esse comprometimento de entregar o melhor para o paciente, o melhor dentro do que você pode fazer, essa cobrança ela é infinita, ela sempre existe, não acaba nunca. E às vezes você programa um determinado tipo de movimento, mas a musculatura do paciente ela não responde daquela forma que você está esperando. Por exemplo, eu tenho uma paciente que precisa tirar o aparelho agora, começo de dezembro, só que se ela tirar o elástico, ela é hipotônica, musculatura hipotônica. O que é hipotônica? Ela sempre foi uma paciente vertical de face. A gente imagina que ela seja uma respiradora bucal quando eu falo isso. Tá. A língua é mole, hipotonismo muscular. O selamento do lábio ele não é tão efetivo, né? Então ela tem baixa poder de contratura e mobilização da musculatura do lábio, da musculatura da língua, da bochecha. E tudo isso interfere no controle de mordida pós-operatório.
Então, ela tá tendo dificuldade de estabilizar a mordida que eu deixei com o elástico. Ela fica 100%, tiro o elástico, ela fica hipotônica de novo. Cara, E ela precisa tirar o aparelho. e como faz? E como faz? Entende? Então, tudo isso... Isso é uma decisão que você tem que tomar... Toda hora vocês estão tomando decisão. Toda hora. Você tem que tomar rápido, às vezes transcirurgicamente ou pós-cirúrgico. Então, intercorrências, elas só não acontecem com quem não opera efetivamente. Sim. A diferença é que quando você tem mais experiência, você bate o olho e consegue antever muitas intercorrências, né? Ou tratar de imediato algumas outras. Isso, tem muita coisa que eu queria saber ainda. Lógico que você vai voltar muito aqui. Espero. Tem bastante coisa pra gente ver. Você muda muito a vida das pessoas, né? Isso, e acho que a essência desse podcast é pra trazer isso mesmo, né? Porque é tão difícil a gente encontrar... Se eu colocar aqui na minha vida, a gente não muda diretamente. As pessoas normais não mudam toda hora a vida de outras pessoas. Não que a gente saiba. Às vezes com alguma palavra, algum suporte que você dá. Mas vocês mudam diretamente, vocês transformam a vida do paciente. Tem algum caso que tenha te marcado, assim, que marcou a tua carreira como cirurgião? Que você lembra, assim, eu imagino que você tenha vários. Eu já sei de vários teus. E acho que eu lembro de uma paciente que me marcou, me mostrou o depoimento dela, numa mensagem que ela te mandou. A Maria. Que ela não conseguia, que o sonho dela era comer uma maçã. Um pão. Né? Então, vocês fazem isso, é uma rotina de vocês, né? Eu não seria capaz, de todo o meu coração, eu não seria capaz de nomear hoje um caso na minha carreira que eu falasse que esse transformou a minha vida. Porque cada paciente que entra hoje no meu consultório, ele entra com uma demanda muito específica que precisa ser resolvida na hora, ou enfim, né, vai se tornar uma cirurgia eletiva. Mas para aquele indivíduo, é o procedimento da vida dele. Sim. Então, eu não consigo dissociar, porque eu mergulho de paixão em cada um desses meus casos. Para aquele, é 100% para ele, né? Naquele momento eu sou 100%, assim como nós estamos aqui agora, e minha cabeça está focada aqui agora, para transmitir a melhor mensagem para quem está me ouvindo, e para que eu possa ser inspiração para uma geração nova que está chegando e que seja muito melhor do que eu sou. Eu tenho que dar o meu melhor e estar por ele, por aquele indivíduo. E o equilíbrio que você tem que ter para isso, né? Eu vejo você, a Lu também vai vir aqui, você mergulha, né? Uhum. Mergulha ainda ou faz tempo? Faz tempinho que eu não fui, um meio ano, mas é a minha paixão, eu amo fazer isso. Porque você tem uma pressão pesada, né? O tempo todo, você não desliga, você vai dormir, você tá pensando na cirurgia, mesmo que não tenha cirurgia no dia seguinte, você tá pensando em um determinado paciente. Então, é uma pressão, né? Sempre, constante. Nos pacientes que não operaram ainda, nos que já foram operados, nos que estão em controle, estão respondendo bem, nos que não estão, aqueles que não mandam mensagem porque estão super bem, eu também tô preocupada com eles. Ou seja, a cabeça não desliga. Você tem uma equipe hoje também que te ajuda muito. Maravilhosa. Ninguém é nada nessa vida sozinho. Isso eu te falo. E a minha equipe é muito sensacional. E esse equilíbrio, o que você faz para encontrar esse equilíbrio e estar inteira assim? Terapia, óbvio. Sim, todos deveríamos fazer, inclusive, né? E mergulhar é uma das... Exercício, academia, me ajuda muito a focar, centralizar. E mergulhar também. Mergulhar é como se desconectasse. Se eu deixasse toda essa angústia lá embaixo. Meio loucura, né? Pra quem não gosta, você tem pressão o tempo todo. Quem tem claustrofobia. Você ama pressão mesmo, né? Lá é diferente. É uma pressão diferente, mas é uma sensação... Você já ouviu falar de um silêncio ensurdecedor? A definição de mergulhar é ouvir esse silêncio. É um silêncio da natureza e você só escuta aquele crepitar das bolhas, dos peixes, crustáceos. Que legal.
te devolve isso, né? Uhum. Nosso tempo tá quase lá. Eu até queria apresentar ver algum caso teu. E quando a gente fala dessa transformação, de um caso impactante, assim, não só para você, porque se a gente for mostrar todos os teus casos aqui, a gente vai ficar aqui até 2030 aqui e não terminaram de ver os teus casos. Mas aquele caso que mudou a vida da paciente, que começou a te colocar profissionalmente, fala assim, agora eu tô aqui. Esse caso mais desafiador, talvez. Se ele teve algum caso assim, porque tem muita cirurgia que são parecidas, que não sai tanto da tua rotina. Tem movimentos que são muito básicos, né? Mas mesmo esses me fazem refletir no que eu posso melhorar. Eu repito mais uma vez, não tem um caso que tenha me deixado no topo, porque eu ainda estou muito longe de chegar lá. Eu quero aprender muito ainda. Tem muita coisa que eu não sei, tem muita coisa que não descobriram ainda. O que você acha que vai vir por aí ainda, Nabuco? O que não tem hoje ainda que você acha que, se tivesse isso ia ser legal? O planejamento inverso pelo tecido mole. Hoje eu trabalho com a linha do sorriso, para mim é primordial. Mais do que cefalometria, plano oclusal, é o que eu vejo na face do meu paciente, é o que impacta e é o que importa e é o que eu preciso mexer. Então, linha do sorriso, parece muita gengiva atrás, é um indicativo que eu tenho que subir essa maxila, na posterior. Parece muita gengiva na frente, tem que subir na frente. Então, são indícios olhando a face do meu paciente. Lógico que o meu carro-chefe hoje é a deformidade facial. E cada paciente, ele me traz um desafio muito novo, muito próprio, por mais simples que seja considerado o caso. Mas eu vou te falar que os casos que mais marcaram a minha vida, no sentido de ser humano, assim, não são na ortognática, tá? Uhum. Quer ver um comigo? Quero, você vou trouxe? Vou passar um. Quero ver. E eu não trouxe o caso inteiro, tá? Tá. Mas eu quero contar a historinha dele só para que vocês consigam entender um pouco da paixão e do nível que a bucomaxila ela pode chegar. Legal, quero ver. Dá para replicar aqui? Ah, show. Esse menino é um menino que ele é muito especial para mim. O nome dele é James, ele ainda é menor e eu tenho autorização para divulgação de imagem, tá? Perfeito. Então os pais têm ciência de tudo isso. O James chegou com essa fratura de mandíbula, estão vendo ali na flechinha? Tá. Tá? Essa fratura é na parte de dentro? Essa fratura correu. Olha o crânio na frente, tá? E essa é a parte de trás da mandíbula. Isso. Tá? Só que ele é uma criança. Isso é o que a gente chama de pseudoartrose. Falsa consolidação. Essa mandíbula ela não foi reduzida da maneira certa, ele já tinha sido operado, tá? Olha a placa lá na frente, tá? No crânio. Tá. E não colou direito. Então, pseudoartrose é quando o osso não... Quando pseudo é falso. Artrose é uma articulação, ali. uma falsa articulação, o osso não colou. Só que isso em criança é raríssimo, Luiz. Raríssimo. Tá com osso saudável. Criança tem um poder de reparo tecidual infinitamente maior do que um adulto. Então esse caso, esse menino ele chegou na pandemia pra mim. Tudo fechado. Quantos anos ele chegou? Ele chegou 5 aninhos, 5, 6 anos. Ele levou um coice de um cavalo. E ele já tinha sido operado pelo SUS, a critério de emergência, e eu nem vou falar sobre condições, porque eu trabalhei muitos anos e eu sei da dedicação do pessoal do SUS. Eles fizeram o que eles podiam dentro das ferramentas que eles tinham na época. Mas esse menino chegou para mim, ele foi operado no final do ano, e ele chegou, a pandemia era março, abril, ele estava sem comer direito, já fazia muitos meses. Ele estava completamente desnutrido, esse menino. Se a gente esperasse a pandemia passar, que nunca passou, né? Mas ele não conseguia... Ele não conseguia mastigar nada, porque isso aqui era uma pseudoartrose, isso aqui se movimentava e ele sentia muita dor. Muita dor. Tá? E ele ficou quanto tempo com essa dor? Até meio te ano, procurar? Meio ano, mais ou menos, aproximadamente isso. Tudo isso. Foi muito tempo. Foi até que ele conseguiu chegar ao consultório e era aquela situação
pandêmica, cheia de restrição, enfim. Sim. Não, esse paciente tem que ser operado, né? Briga com a operadora de saúde, isso é a nossa rotina, você sabe disso. Sim. Isso é um desgaste enorme também. E para complicar mais ainda, ele era uma criança cheia de germes dentários, então Não tinha o não tinha melhor onde cuidado. passar a placa, porque tinha germe de dente em todos os lugares. Tá? Então a gente imprimiu o crânio desse menino, eu conformei as placas antes no consultório. O Fábio levou a caixa de placa lá, né? Um abraço pro Fábio aí. Fábio, teu preferido. O Fábio é meu preferido, todo mundo sabe disso. É um parceiro de longa data, é parceiro disso aqui, sabe? Fábio, eu preciso Quando disso. precisou, ele tava lá. Nesse caso, eu chamei o Dr. Pércio, cirurgião plástico. Eu falei, Pércio, você não tá podendo trabalhar mesmo, ninguém tá podendo trabalhar, vamos comigo que eu preciso de você. E ele tirou o osso do ilíaco desse paciente, porque além dessa fratura na região anterior, ele tinha uma fratura de ângulo à esquerda. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas tem uma plaquinha do outro lado, bem no ângulo da mandíbula ali, ó. Nessa região. Isso. E foi extraído um dente, um molar permanente, também ficou um vazio, um defeito ósseo gigante, né? Então, assim, o problema era seríssimo. Tudo pelo coice do colar. Tudo pelo coice. Menino muito, muito criança, né? 5 aninhos. Meu Deus, e a força disso? Ele poderia ter morrido. Se não pelo trauma, pelo impacto do trauma, ele poderia ter morrido de inanição mesmo, porque ele não estava comendo. Ele estava super desnutrido. Super desnutrido. E a família sem saber o que fazer. Sem saber o que fazer. Vocês imaginem o desespero dessa família? E aí que te falo que você tem que ter empatia, porque um caso desse ele não te traz financeiro. Eu recebi tabela convênio, né? Sim. Isso tem que te motivar pela história do paciente, pela vida do paciente. E a bucomaxilo, você tem que ter essa paixão para olhar para esse caso e falar, não, eu vou pegar diante de todas as dificuldades, eu vou dar o meu melhor para conseguir resolver para esse paciente. Entende? Como que ele tá hoje? Assim. Hoje ele tá com quantos anos? Hoje ele tá com 10, 10, e nessa foto 9. Ele já estava com essa fratura? Aqui eu já tinha tratado ele. 2 meses depois Aqui ele já tava gordinho, abochechudinho, felizinho. Ele chegou prostrado. Eu não tenho foto desse menino de antes, porque ele não deixava fazer. Arredio, assustado. 6 meses. 6 meses. Ele fez aniversário. A mãe falou que eles fizeram um mingau, um pudim, pra ele comer de bolo de aniversário. Entende? E hoje ele tá assim. Ele vai ser operado semana que vem de novo, porque eu vou tirar essa placa, né? Essa não é a que eu coloquei, é a outra placa. Tracionar um canino dele, tracionar ortodonticamente, que esse canino ele ficou retido, né? Era muito esperado dentro de tudo isso, mas conseguimos salvar dentes, conseguimos salvar o segundo molar. Enfim, foi um caso assim muito, muito especial na minha vida, foi muito transformador. E esse menino, ele vai ainda para cirurgia ortognática e possivelmente para prótese de ATM, porque ele teve uma fratura cominuta de cabeça de mandíbula. Ele era muito jovem, conseguiu reparar tudo isso, hoje ele tem função, tá? Mas ele tem prejuízos esqueléticos decorrentes do trauma. Ele consegue abrir a boca Consegue bem, ele era muito pequenininho quando isso aconteceu, né? Isso consolidou completamente, eu tenho uma remissão completa dessa fratura. Consolidou completamente. Eu tenho um segundo molar ocupando o lugar do primeiro molar, então muito maravilhoso, né? Sim. E hoje, essa imagem aqui, ela fala mais do que um caso inteiro, entende? O paciente devolveu tá aqui. A vida pra ele tá aqui. Super saudável, rindo, brincando. Maravilhoso. Então, caso de transformação, todos os casos que entram, todos, por mais que você possa falar, esse caso é fácil de trabalhar, para mim não é. Porque não é uma receita. Cada um é um paciente, cada um quer espera uma mudança muito individual pro seu caso. Sim. Que lindo esse caso. Que legal. Eu tenho muitos outros, inclusive eu trouxe aqui, Sim. Luiz, mas vai ter que ficar para uma próxima. E já fica aqui já o convite. Alice, eu até queria ver com você, até fazendo um desfecho de tudo que a gente conversou aqui, e tem conversa aqui para mais horas, né?
O que você poderia falar para uma pessoa que precisa, ou para uma família que... Como que ele chama? Qual o nome dele? James. Um caso parecido com o do James, que talvez não precise esperar tanto tempo assim para ver que tem solução. Talvez esse caso seja muito específico, mas para aquela pessoa que de repente tem um queixo para trás, tem apneia do sono, tem dores de cabeça, de repente nem é isso, pode ser que seja uma outra situação, que não seja um caso cirúrgico. Mas o que você falaria para encorajar essa pessoa a te procurar, ou procurar um profissional que possa resolver o problema dela? E aí um próximo passo, o que você falaria para encorajar essa pessoa a operar? Aquela que já passou por todo o acompanhamento e está para decidir para fazer uma cirurgia. O que você poderia falar para essa pessoa que está te vendo? Eu vou falar que vocês procurem o quanto antes. Meu filho tá com os dentinhos que não tá encaixando direito. Procura um especialista. Porque existem recursos desde a infância que podem minimizar uma cirurgia. Se não evitar uma cirurgia, minimizar o tamanho do procedimento. E para aqueles que já estão em dúvidas, o normal é você não ter sintoma. O normal é você não ter dor de cabeça, não ter zunido, não ter dores faciais. O normal não é roncar. Sim. O normal não é se sentir cansado durante o dia e sonolento. O normal não é você se retrair num canto de uma parede com medo que as pessoas te olhem de perfil. Te achem estranho, te achem carrancudo, uma face fechada, né? Tudo que foge do normal tem solução. Tem solução. As técnicas hoje são muito menos invasivas. Com 14 dias você está trabalhando. Então, mesmo paciente adulto voltou à atividade normal com 30 dias, vida normal. Vida normal. À exceção de alguns alimentos muito rígidos e esportes de impacto, tua vida vai seguir normal depois de 1 mês. Com um impacto na qualidade de vida que é imensurável. Porque ele é muito particular e pertinente a cada ser. Que legal. Bom, eu queria falar sobre mais casos aqui, e o tempo está realmente encerrando, e eu queria muito te agradecer. A gente falou sobre isso no almoço outro dia, e o quanto esse momento é importante para mim, de ser o primeiro episódio do Na Face Pod, que você está aqui e aceitou prontamente o convite, e trazendo um caso como esse ainda para falar, talvez a gente não tenha noção no nosso dia a dia o quanto essas informações possam chegar para pessoas que precisam. Para uma esposa aí que está com o marido, meu marido ronca. Já foi. Talvez seja um caso a ser resolvido dessa forma com vocês, né? E por que não ver? Por que não se encorajar a fazer isso, né? E ter você aqui com essa riqueza de informação, falando na linguagem do paciente, que você sempre teve isso, né? Você fala muito na linguagem do paciente. Já vi isso acontecer. Então eu fico muito orgulhoso de ter você aqui no primeiro episódio. Obrigado. E obrigado por compartilhar todas essas informações, e guarde todos os outros casos, porque a gente vai ter muitos outros episódios aqui com você aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, a oportunidade desses momentos de conversa hoje, e a oportunidade da minha voz alcançar outras pessoas que talvez também estejam precisando. Então, só por isso já valeu muito. Que bom, muito obrigado. Então, se você está recebendo e recebeu esse recorte e gostou desse conteúdo, siga a página, @naface_pod, para que você continue recebendo conteúdos como esse. Você tem noção do quanto o James foi impactado com essa cirurgia, com esse tipo de atendimento? Outras pessoas talvez precisem da mesma forma. Compartilhe essa informação para que mais pessoas possam ser beneficiadas e transformadas através de profissionais como a doutora Gleice. Fiquem bem, fiquem em paz. Até o próximo episódio, a gente se vê. Até mais.